Defesa do consumidor. E hoje é dia de falarmos do direito do consumidor, e quem dá sempre a sua contribuição especial todas as terças e quintas aqui no Rádio Sociedade é o Dr. Jorge Tardan, da Escola Superior de Advocacia. O Dr. Jorge Tardan hoje traz um assunto que vai aliviar a dívida de muita gente, né? A dúvida, melhor dizendo, e a dívida posterior. Que é quando você chega num restaurante, aquela comanda é entregue, né? Aquela anotação individual do que você consome, e aí, se você perde aquele papelzinho, a sua conta vem uma fortuna. Vamos saber se isso é legal ou não. Dr. Jorge Tardan, muito bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia, ouvinte. Denise, você tem razão, né? Isso é um problema mais comum nos restaurantes Aquilo, né? Muito comum aqui no Rio de Janeiro. E normalmente vem uma observaçãozinha em letras minúsculas, no rodapé, né, daquela comanda, dizendo o seguinte: o eventual extravio daquele papel, daquela comanda, implica numa imposição que nós poderíamos chamar juridicamente de cláusula penal, que daria uma multa, né, em torno, alguns lugares, 2 quilos, outros lugares, um determinado valor, R$30, R$20, 1 quilo, é o mínimo que eu já vi. Efetivamente, isso é fora de qualquer propósito. Ou seja, eu estou dizendo que isso é um absurdo, porque coloca o consumidor que, por distração, enfim, seja lá qual for o motivo, teve extraviado a sua comanda. Primeiro, não é razoável, né? Porque não é normal uma pessoa comer 1 quilo. Evidentemente, excepcionalmente, a gente vai encontrar algumas pessoas que comem 1 quilo. Mas a média está ali entre 500 gramas e 600 gramas no máximo. Uma pessoa normal não passa isso. Então, o que eu quero dizer? Juridicamente, não é possível você aplicar uma sanção maior do que a obrigação principal. Se a média, né, da pessoa comum é 500 gramas, né, o razoável é que ele pagasse o que seria o consumo médio. Então, essa imposição de cobrar muito além do normal, efetivamente é uma cláusula que nós poderíamos chamar de cláusula abusiva. Em sendo abusiva, portanto, ela é nula de pleno direito. Agora, nós temos várias outras questões envolvendo restaurantes e boates, e assemelhados. Por exemplo, outra questão bastante comum, e pode acontecer até em restaurantes, principalmente no happy hour, né, música ao vivo, cobrança de consumação mínima. Né? Uma coisa é cobrança do couvert artístico. Se tem lá um artista fazendo uma apresentação ao vivo e tal, evidentemente o couvert artístico é devido, porque afinal de contas tem um espetáculo ali. Agora, a consumação mínima, na verdade, também se constitui num abuso, na medida em que o consumidor, né, ele vai numa boate, num restaurante, ele não é obrigado a consumir aquele mínimo estabelecido pela empresa, pela boate, pelo bar, pelo restaurante, seja lá o que for. Se é uma boate, por exemplo, o objetivo do consumidor, no primeiro momento, me parece que é visível, patente, que ele pretende se divertir dançando. Né? E se tem uma consumação mínima de álcool, né, ou de qualquer outra coisa, está condicionando o que nós poderíamos, na prática, chamar de venda casada, o que seria um abuso. E no caso de uma boate, por exemplo, se ele está indo para dançar, ele já pagou o seu ingresso, não seria correto ele pagar duplamente, né? Agora, quando o senhor fala da questão do couvert artístico, né, do show que pode estar sendo apresentado naquele local, algumas casas estabelecem, por exemplo, o dia de quinta-feira é dia de show, então nesse dia tem couvert artístico. Se eu chego lá e faço o meu jantar ou o meu lanche, ou tomo um suco ou qualquer coisa antes do início do show e saio antes do show começar, também não me pode ser cobrado esse couvert, não é, doutor Tardan? Exatamente. Essa é uma questão. Se você ingressou, vamos imaginar o couvert artístico, o show começa às 10, e você entrou lá para jantar e, enfim, estendeu até 10h30.
me parece que é fora de qualquer propósito cobrar o cover artístico dessa pessoa que simplesmente em razão das circunstâncias permanecer naquele estabelecimento por mais meia hora. Então, não entendo como sendo devido isso. Agora, Denise, também temos que observar a questão que com muita frequência a gente ouve reclamação em relação à questão dos 10%, né? Então, essa questão, né, dos 10%, tem uma lei tramitando, uma lei federal, porque hoje essa coisa é bastante confusa, na medida em que, para que se possa cobrar 10%, neste momento é necessário que haja uma convenção com o sindicato dos garçons. Agora, existe uma lei federal tentando disciplinar isso, porque alguns dos estabelecimentos praticam o seguinte: eles cobram os 10% e não repassam para os coitados dos trabalhadores. Né? Isso é uma apropriação indevida. Então, essa lei que está tramitando, eu não sei se ela será aprovada, me parece que será, né? O meu sentimento é de que será aprovada, estabelecendo um critério de divisão desses 10%. Hoje, nesse momento, né, o estabelecimento deve informar de maneira muito clara, muito ostensiva, a cobrança dos 10%. É possível cobrar 10% sobre a conta, desde que seja informado muito claramente, o que não acontece com muita frequência em muitos estabelecimentos. Bom, só numa saída de casa, seja para um restaurante, uma happy hour ou uma boate, olha só quantas orientações a gente recebeu no que diz respeito ao direito do consumidor. Dr. Jorge Tardan, quero agradecer imensamente mais essa participação aqui no programa Rádio Sociedade. Um bom dia! Denise, bom dia, bom final de semana para você e para os nossos ouvintes.